Entonces, bueno, ahora vamos con la presentación y la conferencia de Carlos. Yo les presento a Carlos Raimundo, es un técnico en diseño de calzado, viene de Brasil, tiene una empresa con la que apoya, asesora a empresas en Brasil, que hace mucho tiempo, tiene una experiencia amplia en trabajar con las empresas, aún desde cuando Brasil era uno de los grandes exportadores de calzado hacia Estados Unidos. Desde ese momento, no hace tanto, Carlos, desde ese momento Carlos ya venía apoyando estas empresas y tiene un recorrido muy interesante que hoy nos quiere transmitir y está con toda la disposición de traerlo al país. Carlos, Buenos dias a todos e graças a Juan Diego. Agora, há 5 minutos, eu descobri que vai ter uma tradução, então eu vou ter um tempo de adaptação, voltar a falar português, porque estou aqui em Bogotá como já na terceira semana e me esforço muito para falar portunhol. Mas agora eu vou voltar ao português. Me chamo Carlos Antônio Raimundo e trabalho com calçados há 42 anos. Na Colômbia, agora em fevereiro, fevereiro de 2014, vai fazer 10 anos que comecei a vir para cá. E pude acompanhar um pouco nesses 10 anos um movimento de mudança no Brasil, com o surgimento de novas fábricas, novas marcas e também de uma categoria de calçado, de um segmento de mercado que hoje chamamos de moda e conforto. Mas antes eu queria fazer uma introdução que se refere à questão central, que hoje se fala também no cluster, porque durante esses 42 anos eu pude testemunhar e acompanhar como que passou no Brasil várias fases e que o Brasil passou, a indústria como um todo, tanto a de calçados como a dos provedores, as instituições, a evolução do centro tecnológico, hoje um instituto de pesquisa, né? E hoje eu posso dizer que no Brasil nós temos um cluster efetivo e que isto faz uma diferença grande e que é uma das razões que o Brasil hoje ainda consegue competir num mercado que hoje totalmente globalizado, um mercado altamente competitivo, mas eu fico feliz quando venho nas tendas de Bogotá e vejo nas melhores tendas de daqui, calçados como Piccadilly, Azaleia, Demócrata, outros que nesse momento não estou me ouvindo, não estou me recordando, mas que estão aí competindo com o mundo. Porque eu miro calçados acá, made in China, outros made in Índia, outros made in Vietnã, outros cheguei a ver que não sabia que hacía calçados, made in Camboja. E sei que os americanos e os líderes de mercado estão pensando em fazer calçado, produzir calçado na África. Então eu posso garantir para vocês que não vai ficar mais fácil. A concorrência vai ficar mais acirrada. Também quero agradecer o Juan Diego pelo convite de que eu participasse de um desses projetos e parabenizar o Juan Diego por um trabalho muito bom que está fazendo de articular e ser um puxador, um ativador desses projetos.
E o caminho realmente é este. No Brasil, foi muito semelhante. Um dia tivemos que começar a construir um cluster. E hoje existe um cluster que faz uma diferença e que ajuda que as empresas brasileiras competem e são altamente competitivas. Talvez o Brasil, o calçado brasileiro, se nós considerar a região aí da América Central, América do Sul, talvez seja o principal fornecedor ou o principal exportador entre esses países. No Brasil, eu não vejo calçados made in Colômbia, mas aqui eu vejo calçados made in Brasil. Isso é um sinal de competitividade. Também quero dizer que realmente eu não vi muitos avanços aqui na Colômbia nesses 10 anos. E se não pensar em cambiar, e se não pensarem em avançar, em se tornarem mais competitivos, talvez quando eu voltar aqui nos próximos 10 anos, muito mais calçados do Brasil e de outros países. Então eu acho que eu queria deixar essa minha percepção, né, e a minha visão quanto a esse ponto que se habla aqui hoje. Pero é possível. O Brasil, inclusive, é um exemplo de que é possível se cambiar e melhorar a competitividade. Voltando então para o tema principal de hoje, que é falar de moda e conforto, ou moda confortável, eu vou apresentar vários exemplos de fábricas brasileiras que nos últimos 10 anos tiveram um crescimento de mercado muito significativo nas vendas dos seus calçados. E esse crescimento está ligado à inovação, está ligado a câmbio que fizeram nos desenhos dos seus calçados, inclusive em posicionamentos de marcas e projetos de novas marcas. Esse movimento começou também há mais ou menos 10 anos atrás. Os primeiros a reagirem a uma nova oferta desse tipo de calçado foram os usuários masculinos. E aí fábricas como Ferracini, de Franca, São Paulo, eu moro no sul do Brasil, em Novo Hamburgo, onde é calçados mais em geral, e a cidade de Franca é especializada em calçados masculinos. E aí trabalho projetos que foram desenvolvidos por Ferracini, 24 horas, com esse conceito, que até hoje vende. É o Democrata, com absorção de impacto nas solas, coros mais macios, próprio Sapato Terapia, ou Pananca, e outras marcas, mas estas são as principais. Eu diria que talvez estas marcas foram as pioneiras no sentido de iniciar a mudança no desenho, no estilo, introduzindo tecnologias de conforto na moda. No segmento feminino, ela começou, foi um pouco mais lento e veio um pouco depois, porque os usuários homens não têm essa raiz ou essa tradição, a cultura, né, de moda. Esse apelo de moda não é tão forte nos homens. E nas mulheres, né, a moda realmente é um fator muito forte. Mas é muito interessante, e eu vou começar com o exemplo de uma fábrica que creio que é o melhor exemplo dessa mudança. Uma mudança que, de um lado, está ligado à mudança do perfil da mulher contemporânea, e por outro, das inovações tecnológicas
em geral, né, desde matérias-primas, componentes e também dos processos do sistema CAD/CAM, que são aplicados tanto no processo de desenho, de sistema 2D, 3D, toda essa tecnologia, tudo isso aí, quando, através de estratégia de design, e quando se usa o design como uma ferramenta de inovação, quando isso é bem planejado, vocês vão poder agora acompanhar o resultado incrível que isso que aconteceu. Então hoje nós podemos dizer que andar na moda pode ser confortável. Há anos atrás isso não era possível. Hoje é possível. Então essa empresa que se chama Usaflex, que é uma empresa nova, tem 15 anos. Eu vou começar com esse exemplo porque eu considero esse o principal, entre as outras marcas, o principal projeto de inovação e que teve um resultado incrível, que vocês vão poder ver os números. Mais na frente vocês vão entender melhor porque o sorriso desse homem. A história do Sr. Joercy Lauck é muito interessante e ela é um exemplo que deve servir como inspiração para outros empresários no Brasil e também acá. Ele tem uma marca que se chamava Palmer, que fazia calçados de moda, de mulher. Fazia como 2.000 pares por dia, o que no Brasil é pouco. Portanto, entendemos que o Brasil é um mercado muito maior do que acá. E ele, numa viagem que fez para a Europa, ele tomou uma decisão, ele viu calçados de conforto, calçados para mulheres com características de conforto. E tomou uma decisão e disse, eu vou fazer calçados de moda e conforto. Hoje, atualmente ele faz 27.000 pares por dia. Isso em 10 anos, porque a empresa tem 15, mas ela, até chegar à decisão, né, foi aí uns 3, 4 anos. 3.400 empregados. A fábrica principal é em Igrejinha. E tem outras fábricas, dois irmãos, São Sebastião do Caí, Campo Bom, que não está aqui. Fatura por ano, ele faz em torno de 6 milhões de pares por ano, né? Se nós multiplicarmos 27.000 pares por dia, vezes 20 dias por mês, vezes 11 meses, vai dar em torno de 6 milhões de pares por ano. Aproximadamente 130 milhões de dólares por ano de fatura, e exporta para esses países aqui. O último ali da lista é Colômbia, inclusive Colômbia. A marca Palmer, né? Aqui eu citei antes, ele abandonou. Ele começou um conceito novo. E o próprio nome, né, já significa, tem um significado forte, como Usaflex. E claro que ele trabalhou muito para chegar, mas ele criou um plano, uma estratégia e objetivo e meta e trabalhou para chegar nisso aí. Hoje a empresa já está num outro patamar e está trabalhando muito em estratégias de venda, de distribuição, o que eles chamam de tendas fidelizadas. No final nós vamos dar uma olhada no site deles, de algumas empresas. Estão investindo muito também na questão de, como se chama, reciclagem de resíduos, transformando nos seus próprios componentes.
E aqui, esses calçados não são só da Usaflex. Agora eu vou apresentar para vocês o que seria, de uma forma, um contexto, como que hoje no Brasil como se caracterizam o estilo, moda e conforto. Então temos que entender que, anos atrás, quando se falava em calçado confortável, não se pensava jamais em um calçado, um taco alto. Eram calçados que surgiram em função de problemas de saúde de pessoas muito idosas, né? E eram sapatos projetados para esse fim, né? Não tinham a preocupação com moda, né? E agora vocês vejam dois aspectos importantes que caracterizam esse estilo, essa categoria de calçado. O primeiro, ele deve ser um calçado um estilo atualizado para o usuário de hoje, tanto mulher como homem, que está, vamos dizer, atualizado com tendências de moda. Por outro lado, eles são desenhados, o design é projetado e desarrojado para que seja confortável. Esses são os dois principais aspectos. Então aqui vocês podem ver a tendência da moda atual das sapatilhas, que é uma categoria de calçado consagrada pelas mulheres. Por mais que adoram salto altos, também adoram sapatilhas. Claro que são talvez momentos diferentes, mas é uma categoria que se consagrou. Originalmente as sapatilhas eram as pontas, os bicos das formas mais largos. Agora tem uma tendência atual que a ponta, o bico da forma é estreito. Não importa. Vamos desarrojar a forma, a sua dimensão, com a moda, para que se busque, para que seja atualizada com a moda. Se o bico é estreito, fizemos bico estreito. Mas ele é projetado para que mesmo com o bico estreito se quede confortável. Aí entra, né, a engenharia do desenho e a engenharia do produto. Então nós temos sandálias com salto alto, inclusive meia pata. Esse sapato aqui, há uns anos atrás, não teria condições, não tínhamos componentes para poder fazer que um calçado com um taco dessa altura e ele tem embutido uma meia pata, se quedasse confortável. Bom, muitos ainda não fazem isso, mas estou falando de um grupo de marcas que tem como objetivo, né, e também desde o posicionamento da marca, moda e conforto. Então hoje nós já temos no Brasil essa estrutura aqui, que ela é semi-rígida, ela já não é mais totalmente rígida. Isso vem da engenharia dos componentes. Então, uma variedade, um mix de produto que podemos dizer que está atualizado com a moda, que tem uma cara, né, atualizada, que são calçados para mulheres aí de 30, 60 anos, que vivem no mundo de hoje. Uma categoria mais recente, esse tipo de sapatilha. Se vê muita sapatilha que nem essa, mal projetada e que não tem conforto. Mocassines. No Brasil chamamos de pipitu. Né? Então essa parte aqui na Colômbia, nas tendas eu vejo conformações muito mal de contrafortes. Contrafortes materiais não são bons. No Brasil, hoje teremos materiais de contraforte que foram desarrojados específico para esse tipo de calçado, que tem uma boa conformação, mas que também não sejam duros. Vocês sabem que eu canso de ver mulheres que ainda usam tipo band-aid, como se chama band-aid? Então, aqui tem uma espuma,
ao longo do tempo, as fábricas e os disseminadores, eles foram criando essas características de conforto. E ela se torna um estilo. Então, hoje os calçados moda e conforto, 90% deles tem isso aqui. Nós chamamos de slipper, né? Também é uma categoria muito atual, que as mulheres gostam muito, mas ele foi projetado para que proporcione alto nível de conforto. Aqui pode-se ver a espuma. Esse é um sapato que, se Jô fosse mulher, Jô usaria. Não usaria taquarda. E muito perigoso, minifalda, cara. Usaria com um jeans, um cinto bem amarrado. Mas é um sapato que, no ponto de vista de um homem, a moda feminina, sob o ponto de vista de um homem, está bonito e proporciona alto nível de conforto. Oxford, aí o calçado que eu destaquei no início, com formação, material de contraforte, muito bem feito, aqui, espuma, e um calçado de moda. Esse é da Usaflex, da linha Usaflex. Cá também tem espuma, cá na tira, costurada e virada. Então existe toda uma atenção, uma engenharia no desenho, desde o conceito, né? E aí avança pelo desarrojo, formas, as plantilhas, os coelhos, tudo isso, essas características são levadas em conta na engenharia do produto. E até os benefícios daquilo que está comprando. Então, muito usado esses materiais também para treinamento dos vendedores das lojas. Surgiu como necessidade de... Opa, está espanhola, cara. Não precisa ler. Iniciou dessa forma. Hoje é uma excelente alternativa para as mulheres que passam vários dias sobre os sapatos. Nós temos aqui um fenômeno muito interessante, porque as mulheres hoje participam quase, talvez de igual para igual, no mercado de trabalho. Eu não conheço nenhuma mulher aí que hoje teria 50 anos, que tem 6 filhos. Mas eu estava lá em Cúcuta, numa fábrica, e vi uma foto de como umas 11 pessoas de um grupo, e perguntei para o Ricardo, o nome do diretor da fábrica, muito simpático. Digo, Ricardo, quem são esses, os empregados? Dizer, não, são meus irmãos. Tinha 11 irmãos. Então, esse câmbio da mulher hoje, a mulher contemporânea, atual, lá no Brasil se chamava mulher como dona de casa. Hoje as casas não tem mais dono. Sai de manhã a mulher para trabalhar, o homem para trabalhar e as crianças, eu acho que nascem e 30 dias depois vão para a escola. E as casas ficam abandonadas. Então essa mudança de comportamento, o que passou no Brasil, que quando as empresas, as primeiras que descobriram esse fenômeno e começaram a oferecer para o mercado, para esse usuário, produtos mais sintonizados com as suas necessidades, elas alavancaram, porque era uma necessidade que não estava sendo devidamente atendida. Ou seja, as fábricas ainda estavam trabalhando e oferecendo produtos como se por um século passado.
Então, os desenhadores é que tem que ir buscar no mercado as oportunidades. Isso é um dos papéis do desenhador, ele tem que estar atento ao mercado. Partiu do perfil, aqui está, né, resumido, né, do perfil atual das próprias consumidoras, que provocou que as empresas passaram a incorporar conforto em seus sapatos, né, que se destacam desde o desenho. Vou destacar esse terceiro aqui. Então, o calçado tem que ser bonito, isso não se questiona. Nenhuma mulher que foi entrevistada, ela disse: eu quero um calçado feio e desatualizado. Elas continuam querendo um calçado bonito e atualizado, mas isso é que a indústria descobriu, isso é que aquele senhor descobriu, por isso que hoje ele fatura, ele descobriu na frente dos outros. Aqueles que ainda estavam com um conceito antiquado, porque numa palestra no Brasil, num seminário de biomecânica, ainda tinha uma pessoa, uma designer de moda, que dizia, e isso era uma verdade, mas eu nunca concordei com aquela verdade como uma informação para um desenhador, que ela dizia assim: as mulheres, desde que o calçado seja bonito e elegante, elas não se importam que o calçado machuque os pés. Não era essa a verdade. O que a mulher estava querendo dizer? Eu quero um sapato bonito, mas ela não estava dizendo, é que ninguém estava oferecendo para ela um sapato bonito que não machucasse seus pés. O primeiro que descobriu hoje está faturando mais de 100 milhões de dólares por ano. O lucro dele deve ser no mínimo uns 10%. Outro ponto que eu queria destacar é que, como já resultado do cluster, porque houve um desarrojo tremendo no Brasil da indústria de componentes, matéria-prima e componentes, junto com as fábricas de formas, junto com as matrizarias, junto com o próprio IBTEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, que tem hoje as normas de conforto. A própria Universidade Fevale, que hoje tem 2 cursos de design, tem o curso de design de moda e tem um curso de design, uma visão mais ampla do design. Então, hoje essas entidades estão trabalhando em conjunto. E isso ajudou muito para poder se realizar esse tipo de calçado. À medida que a Usaflex entra no mercado e provoca essa tremenda reação, outros começam a olhar para esse segmento. Outros que não estavam olhando para esse segmento começam a olhar, porque ela descobriu um segmento que é muito maior do que ela. Então começa a se criar um segmento de mercado. A indústria cria um segmento de mercado. É a indústria que tem que ir no mercado e descobrir o que o usuário quer. Não o contrário. O usuário não vai vir aqui dizer assim: eu quero esse sapato. À medida que a Usaflex descobre, no masculino temos o Ferracini, Democrata, outros. Então é um segmento de mercado que está e tem previsões de continuar crescendo ainda. Onde o atributo principal, né, o conforto, está sendo um atributo muito importante. Talvez mais para frente ele vai perder importância. Ele vai passar a não ser um diferencial. Ele vai ser uma necessidade básica, como qualidade. Algumas notícias do jornal exclusivo, né, que eu mencionei, né, que tem um caderno especial, durante esses últimos anos, tudo tem esse conceito: moda em sintonia com conforto. Conforto está na moda. Aliás, moda, conforto é o que queremos e nos propusemos a fazer. Um calçado para todas as horas do dia. O produto vem cada vez mais caindo no gosto das consumidoras. Foi a reação da mulher quando ela começou a tomar conhecimento que tem um novo produto que é melhor para o dia a dia dela. Saúde, bem-estar e moda caminhando juntos. Atributos que conquistam mercados internacionais.
estratégias para transformar as necessidades das pessoas, os usuários, em oportunidades de negócio, vendas para suas marcas, através de novos produtos. Um pouco do que eu falei antes, quando o desenho é usado devidamente, estrategicamente, como uma ferramenta de inovação, os resultados podem ser muito bons. Há um pouco das publicidades, né, dessas marcas, né? Essa aqui até não gostei muito. As agências não têm que acertar sempre. Mas ela está num ambiente que não é urbano, vamos para outro. Ó, da Piccadilly, uma nova mulher. Piccadilly, uma nova mulher. Acho que esse nova é no sentido da mulher atual, né? Mas olha que sandália bonita. Eu acho muito bonito esse sandália. Não vou comprar. Não está bom. Mas aqui tem já essa relação, né, da mulher contemporânea, né, e um calçado de moda, atualizado com a tendência da moda, bonito, elegante, e que ela caminha e vai se sentir confortável. Eu gosto muito dessa campanha, uma publicidade atual da Comfort Flex, que é do grupo Ramarim. Achei muito legal, muitos papéis, o mesmo conforto. Essa mulher é uma atriz brasileira, e eles associam com os diferentes papéis de uma atriz, mas também com a mulher, né, as profissões da mulher, o trabalho da mulher. Né. Uma campanha muito bonita, a campanha atual deles. Eu também gosto muito dessa campanha, dessa publicidade, da Modari, que é a marca nova agora do Beira-Rio, porque eu vejo ela muito... moda e conforto também começa a ter um novo conceito general, porque as propagandas de calçados de moda e roupas de moda no Brasil são muito apelativas. Talvez é uma cultura do brasileiro, o clima tropical, mas as mulheres aparecem quase nuas com calçado. E são as mulheres mais lindas do mundo. Claro que é para vender, mas está muito fora de uma realidade. Essa aqui para mim é um anúncio que está... Mulheres bonitas, nem todas são assim, mas está dentro de uma realidade e que mostra, né, uma mulher, que é as profissões, né, da mulher. Não tinha uma sapatilha com taco para as mulheres trabalhar, né? Não tinha. Eram sapatos feios, com as solas de peru largas assim, para as pessoas que trabalham na saúde, né? Médicos, enfermeiros. Agora mira, ó, essa ali é uma, né? Ó, tem aqui uma profissional médica. Se um dia eu pegasse uma gripe muito forte, que em Bogotá queria que ela desse jeito.